Caros alunos, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Estamos aqui dando continuidade ao nosso curso Como se tornar um cristão fiel. E hoje vamos estudar e refletir a lição de número 11, com o tema A segunda maior história de todos os tempos. Algum tempo atrás, uma companhia cinematográfica produziu um filme sobre a vida de Cristo que chamou A Maior História de Todos os Tempos, começando pelo nascimento de Cristo. O filme retrata seu ministério terreno, a rejeição, a crucificação, o sepultamento e a ressurreição. Embora a produção do filme não tenha sido fiel ao registro divino da Bíblia, ao retratar sobre Jesus, o título é indicador de que a vida real de Cristo é a maior história de todos os tempos. Então, qual seria a segunda maior história? A resposta fica evidente quando se lê o livro de Atos, do Novo Testamento, que a segunda maior história de todos os tempos é o estabelecimento da Igreja do Nosso Senhor. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo local. O cenário da história, portanto, é a histórica cidade de Jerusalém no dia de Pentecoste. Os profetas Isaías, capítulo 2, versículo 2 a 4, e o profeta Miqueias, capítulo 4, versículo 1 a 3, tinham profeticamente marcado Jerusalém como lugar onde a lei do Senhor ultrapassaria as fronteiras no começo de uma era chamada os últimos dias, ou seja, a igreja. O derramamento divino. O Pentecostes era uma festa judaica que se comemorava a colheita dos grãos. De toda parte do Império Romano, os judeus e suas famílias iam a Jerusalém para observar essa importante festa. Enquanto transcorria o dia de Pentecoste, algo incomum aconteceu. Em Atos capítulo 2, versículo de 2 a 4, diz: De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Durante 3 anos, antes desse derramamento do Espírito Santo, em circunstâncias diferentes, foram feitas promessas aos apóstolos sobre como Cristo um dia os batizaria com o Espírito Santo. No começo do ministério de Cristo, João Batista disse: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Pouco antes da subida de Cristo aos céus para estar junto ao Pai, ele lhe disse, Atos capítulo 1, versículo 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. As palavras de despedida de Cristo aos apóstolos na sua ascensão instruíram-se a permanecer em Jerusalém, até que recebesse a promessa do Pai e fosse revestido do poder do alto. Atos capítulo 1, versículo 4. E comendo com eles,
determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Neste derramamento divino do Espírito Santo, que ocorreu na manhã de Pentecostes, todas as promessas do nosso Senhor concernente à vinda do Espírito Santo foram cumpridas. Os apóstolos iniciaram seu ministério com o Espírito Santo para 3 propósitos divinos. Primeiro, foram batizados para o propósito da inspiração. O Espírito Santo inspiraria esses homens para que pudessem dar a revelação de Deus ao mundo, ou seja, as Escrituras que chamamos de Bíblia. Cristo prometeu aos apóstolos, João capítulo 14, versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviaria em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então a promessa de Cristo é: quando vier o Espírito Santo, ele vai ensinar e lembrar. Agora, por intermédio da vinda do Espírito Santo, essas promessas de inspiração que Cristo fez aos apóstolos foram concretizadas. Segundo propósito do ministério dos apóstolos com o Espírito Santo foi para confirmar que a mensagem por eles pregada vinha de Deus. Receberam o poder do Espírito Santo para operar milagres, sinais e prodígios, para confirmar ou comprovar as mensagens que pregariam. Atos capítulo 14, versículo 3, confirma: entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles, os apóstolos, se fizessem sinais e prodígios. O terceiro propósito do ministério dos apóstolos com o Espírito Santo foi para que tivesse o poder de impor as mãos sobre outros cristãos, dando-lhes os dons miraculosos. Um exemplo dessa concessão de poder é registrada em Atos capítulo 8, versículo 14 a 24. O contexto histórico diz: Pedro e João, 2 dos apóstolos, foram enviados de Jerusalém a Samaria para orar pelos novos convertidos que foram levados a Cristo por intermédio da pregação de Filipe. Filipe é aquele que, Atos capítulo 6, estava na lista de um dos 7 escolhidos para cuidar das viúvas. E receberam poder por meio da mão dos apóstolos para operar sinais e prodígios. Então, quando João e Pedro chegou em Samaria, puseram as mãos sobre eles, ou seja, aqueles que tinham sido convertidos, aceitado a palavra de Filipe e batizados, e começaram a ter os dons miraculosos do Espírito Santo. Mas por que Filipe não fez isso? Porque a autorização para essa transmissão através das mãos, Cristo deu especificamente só para os apóstolos. Então, mas por que isso em Samaria? Para que se espalhasse a pregação do Evangelho, esses novos discípulos confirmando a pregação através de sinais e prodígios. O que o começo desta, que é a segunda maior história de todos os tempos, o que significa para mim e para você? Significa que a revelação, ou seja, as escrituras do Novo Testamento, nos foi entregue por homens inspirados. Podemos confiar que a mensagem do Novo Testamento é precisa e infalível. O sermão poderoso. A segunda maior história de todos os tempos é intitulado o Sermão Poderoso. O dia em que a igreja foi estabelecida
foi um dia de pregação. Atos capítulo 2. No começo, parece que todos os apóstolos falaram para um grupo de nacionalidades diferentes em suas línguas ou dialetos, declarando a grandeza de Deus. Atos 2, 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como ouvimos falar em nossas próprias línguas a grandeza de Deus. Então Pedro levantou-se com os 11 e proferiu um sermão detalhado. Pedro deu início ao sermão partindo de onde seu auditório estava zombando. Alguns tinham dito, estão embriagados. Atos capítulo 2, versículo 13. Pedro explicou-lhe o que era aquilo. Apelou para as Escrituras, dizendo, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Atos 2, 16. E ele continuou citando Joel, que é do capítulo 2 do livro de Joel, do versículo 28 a 32. A introdução de Pedro, então, esclareceu à multidão o que aquele acontecimento não era o que eles pensavam. Ele apelou para o bom senso e depois para as Escrituras. Ele levou seus ouvintes de onde estava para um ponto em que ele estaria prontos a considerar as provas de que Jesus era o Messias. Pedro acrescentou outro argumento às profecias de Salmos 16, versículo 8 a 11 e Salmos 110, versículo 1. Pedro citou as escrituras do Velho Testamento para provar que o enviado de Deus ressuscitaria dos mortos e seria exaltado à direita de Deus. Jesus, na ressurreição e exaltação, cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Pedro direcionou a atenção dos ouvintes para esta conclusão, usando a conjunção pois. Pedro disse, Atos capítulo 2, versículo 36, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vos crucificaste, Deus o fez, o Senhor e Cristo. Então, Pedro está ligando, pois, como profecias do Antigo Testamento e Cristo. E eles estavam compreendendo. Os milagres, a ressurreição dos mortos, o cumprimento das profecias, o depoimento das testemunhas, a descida do Espírito, provam que Jesus é o prometido de Deus, o Cristo e Senhor. Em meio à pregação de Pedro, houve um clamor profundo. Muitos dos ouvintes ficaram profundamente comovidos pelo sermão, esmagados pela consciência. Clamaram ao Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Atos capítulo 2, versículo 37. A esta pergunta, a resposta guiada pelo Espírito Santo. Pedro respondeu a esta pergunta com a seguinte resposta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Uma parte do público ouvinte aceitou a mensagem de Pedro e agiu de acordo com a pregação: morte, sepultamento e ressurreição. Os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Atos 2, 41. Essas pessoas não eram apenas ouvintes da palavra, tornaram-se praticantes delas. Eles não a ouviram apenas, decidiram vivê-la. Então concluímos com a lição que a segunda maior história de todos os tempos é o início da igreja, Atos capítulo 2. Deus teve um propósito na vida dos apóstolos através do Espírito Santo. Deus tem um propósito em nossas vidas diferente dos apóstolos, em termos de sinais
e prodígios. Porém, todos nós temos um propósito que iniciou em Atos 2, pregar o Evangelho. E hoje nossa pregação é confirmada através das Escrituras, a Bíblia. O livro de Atos fala da igreja como uma realidade presente e viva. Como um cristão fiel, somos a continuidade da igreja, estabelecida no livro de Atos. Que Deus nos abençoe.